Ah. Caros amigos, seja muito bem-vindo a Camprime Conecta, o podcast oficial da Camprime Solution. E hoje eu tenho a grande honra de trazer o Enan Bernardo, é uma fisioterapeuta. Hoje nós vamos abordar aqui um pouquinho sobre exercício físico, né, longevidade funcional, enfim, vai ser muito bacana esse bate-papo. Então não percam, eu vou chamar a vinheta, depois da vinheta vamos iniciar. Sobe vinheta. É uma honra ter você aqui. Muito obrigado aí por você estar aqui, prestigiando aqui o nosso canal, o nosso projeto, né, o nosso podcast. E eu vou passar a palavra para você, para o pessoal te conhecer um pouquinho, né, pra você falar aí do que você traz, o que você faz, né, o que nós vamos falar sobre hoje, né, questão de longevidade funcional, exercício físico, né, liderança coerente. Então, por gentileza, tenha a palavra aí, viu. Olá, gente. Wellington, desde já te agradeço. Agradeço pela confiança, certo? E, eu sempre fico muito, muito feliz em falar sobre o tema tão preciso. E eu acho que a Camprime tem uma coisa bem especial, porque ela de cara fala de conexões, independente de que área seja, né? Sempre vai vir, assistindo aos outros podcasts, eu vi o quanto cada pessoa que falou em diferentes áreas eram tão apaixonadas pelo que fazia. Exato. E aqui está mais uma apaixonada pelo que faz. Eu sou Ana Bernardo, sou fisioterapeuta. Durante muito tempo fiquei nas unidades de terapia intensiva, na coordenação sendo diarista Uhum. e de qualidade. E depois de algum tempo de cursos e sempre querendo me desenvolver mais do ponto de vista, humano, e encontrar mais um ponto de fusão entre o movimento e as pessoas. E eu vi aí essa lacuna, é um espaço vazio, faltava. Uhum. Não, a gente encontrava muitos exercícios, uma gama de coisas e de exercícios multifacetados, mas na verdade não tem conexões. E aí não adiantava, porque o paciente ele se negava sempre a fazer ou a participar, porque eles sempre achavam que aquilo era muito repetitivo, Uhum. não fazia sentido. Uhum. Ô Ana, isso é um tema bacana, né, que você sempre traz aí a questão do movimento, né. Como a gente tinha conversado um pouquinho, né, antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui bacana. A gente aqui nas empresas, né, a gente também tem esse propósito aí de movimento, mas nem sempre é assim, tá, tem muitas empresas que não adotam isso, né, e a gente conversou lá e você falou que a grande população brasileira daqui a um tempo, se ela não se movimentar, vai ser um caso muito muito crítico aí, não é, Uena? Daqui alguns anos. Isso. O que me levou a querer estudar mais sobre Uhum, a longevidade e o que vai acontecer, por exemplo, daqui a 10, 15 anos, é um boom nesse nesse envelhecimento. E o que é que acontece? Se hoje a gente já tem uma trava no sistema, com tantas pessoas dependentes ou com doenças, eh, neurológicas como Alzheimer, incapacitantes uhum, mesmo, como será daqui a 15 anos, onde a população de idosos vai, segundo os estudos, a quase 70 milhões de idosos. Onde vamos colocar tantos idosos vivendo mais, e se esse viver mais não vier atrelado a uma boa qualidade de vida, né? Se eu tenho funcionalidade, se aos 80 anos, por exemplo, eu consigo, sair da minha cama,
sentar no meu vaso sanitário, tomar o banho, mesmo que seja com as barras ergonômicas, eh, eu ainda assim estou muito bem, eu estou funcional, eu estou, eh, independente. Mas quando a gente pensa na situação hoje, onde as pessoas pensam só em deixar, por exemplo, o exercício para depois, o nosso cérebro ele já é ali coordenado para nos manter quietos. Então, nós precisamos dar o desconforto para ele, para sim criar o hábito e começar a integrar o exercício físico, a atividade física. E quando eu falo exercício ou atividade física, Sim. eu não quero ser metódica em dizer qual tipo, qual seria melhor e qual seria o mais eficaz. Eu quero dizer que, assim, o movimento em si, Uhum. com o propósito da pessoa, com a singularidade dele. O que é que ele gosta? Ele gosta de dançar? Ele gosta de jogar tênis? Ele gosta de repente, de caminhar perto de casa? Enfim, o que é que faz sentido para ele? Porque não adianta também eu fazer uma coisa que não faz sentido para mim, certo? Então, é nisso aí que a gente tem que pensar, além de hoje o ponto estratégico da coisa hoje nós somos, digamos, pré-idosos. Não seremos idosos se daqui para lá a vida cessar, né. Uhum. Mas se não, com certeza e com a graça de Deus, seremos idosos. Uhum. E a gente fica pensando: "Como queremos chegar lá? Como vai ser esse envelhecimento? O que é que eu quero?". Sim. Ô, Ana, o que a ciência, já mostra que será indispensável para manter aí autonomia física, né, para o futuro aí, para o nosso futuro, né, que o que que seria longevidade, né, que muita gente acha que longevidade é eu viver aí 100 anos. Pode ser, mas seria viver de forma, saudável, né, Wena? Isso, quando eu falo a longevidade é a quantidade de anos vividos, mas quando eu falo sobre longevidade funcional, eu falo em, de fato, estar, vivendo ali ativamente. Envelhecer não e nunca foi sinônimo de doença e de dependência, né. Então a funcionalidade, ela pode estar presente ao longo dos anos, os anos passarem, né, você tem ali uma qualidade de vida que você fez a sua poupança a vida toda, né, de exercícios físicos, de cognitivo, do do ponto de vista de estar sempre numa leitura, desenvolvendo jogos, enfim. A longevidade funcional, ela significa dizer que é o viver mais Uhum. com independência. E Exato. o que é que vai acontecer com isso? Se hoje a gente não se preparar para esse futuro que está bem ali na porta, quando a gente fala 10, 15 anos, tô bem aí. Exato. Se a gente não se preparar um pouquinho, né, hoje a ciência fala muito, tempos atrás, há 30 anos atrás, a gente acreditava que só havia um meio de comunicação: cérebro, corpo. Mas hoje não. Hoje a gente sabe que é uma ligação de via dupla. Sim, sim. Eu f o cérebro fala com o corpo fala com o cérebro. As emoções, elas estão muito atreladas a tudo isso aí. E quem não acompanhar essa questão dessa abordagem de Uhum, corpo, mente e emoções e espiritualidade, seja ela como for, uhum. fica um pouco difícil, porque estaremos sempre, eh, tendenciosos a tratar todo mundo da maneira igual, Sim, sim. né. Então, saúde é preciso e temos meios muito mais baratos do que ir na farmácia da esquina. Uhum. A gente está tão acostumado que até a vitamina que a gente poderia
retirar do sol, por exemplo, e de comidas Uhum. saudáveis. Para a gente é mais fácil ir na farmácia da esquina e comprar elas encapsuladas e ali tomar sabendo que não tem, nunca vai ter o mesmo efeito. Entendi. Ô, Ana, com esse, né, com essa era que nós estamos vivendo, né, nos dias de hoje, questão de ansiedade, né, que é a doença do século, né, depressão, né, você acha que o nosso corpo, né, está preparado para o estilo de vida que levamos hoje? O que que você acha, Ana? Isso vai impactar, assim, positivo ou negativamente lá na frente? Porque olha, você vê cada caso aí que é extremo, viu? Wellington, você já viu como a gente está num ritmo frenético de coisas? Nós somos cobrados por um mundo inteiro. A gente vê as redes sociais de maneira tão tóxica quanto a forma de abordagem, a forma de adjetivar o outro, né? E como nossa mente responde a isso. Muitas vezes a gente passa a se tratar como um robô, né? E Uhum. robotizando e automatizando e somatizando. Chega uma hora que o cérebro ele não aguenta. As emoções, elas dizem, eu tenho que parar aqui, né? Porque não estou mais aguentando. E a gente tem áreas no cérebro, como o córtex pré-frontal, que é uma área que fica bem aqui na Uhum. frente, que ela é responsável, ela é como se ela fosse um gerente, né? Ela está coordenando Sim. tudo que está acontecendo. Então, ela vai estar sabendo, ela está ali gerenciando, ok? Uhum. Só que antes de passar para esse córtex pré-frontal, para essa área gerencial, eu tenho o sistema das emoções, Sim. o sistema límbico, por exemplo. Então, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes não chega no gerente. Eu tenho uma raiva, eu não tenho como ter uma gestão daquilo tudo ali. Eu já estou tão cheio, né, a ponto de esbarrar aquele copo, que a minha informação fica lá no límbico. E eu volto para você, talvez com uma descarga de emoção, onde eu vou jogar toda a minha raiva ou falar coisas que ali está embutida por muito tempo, coisas que eu venho juntando. Sim, sim. Então, quando a gente fala em saúde, a saúde das emoções Uhum. e atrelada ao exercício, a gente fala do tempo que a gente tem que tirar para respirar mais profundamente, sentir-se 100% presente, Sim. sabe. Olhar o mundo ao redor, olhar, colocar as telas do lado um pouquinho, sentar para um almoço e conversar com um amigo, com um familiar, Uhum. parar um pouquinho antes de dormir para respirar, para pensar como foi o dia, para gerenciar, tentar ajudar aí o córtex pré-frontal a entender melhor, a digerir melhor. Não adianta a gente querer tomar conta ou abraçar o mundo com produtividade, porque lá na frente, bem assim, a poucos passos talvez, tá um burnout, Exato. tá uma depressão, Sim. né. E tem uma outra área do cérebro chamado o hipocampo, Uhum. e que os neurocientistas estudando agora viram que essa área do hipocampo, na pessoa com Alzheimer, ela, vamos colocar aqui o hipocampo, fazer uma analogia com o campo de Sim, futebol. sim. Então, com o idoso que tem Alzheimer, o que é que vai acontecer? Nesse hipocampo, que ele é responsável por nossas memórias, Uhum. pela nossa aprendizagem. Uhum. Então, o hipocampo de um campo, ele começa a fechar. E no Alzheimer, ele vai ficar bem pequeno. É tanto que ele não consegue mais armazenar quase nada. E chega a ser nada. Mas foi visto também que
pessoas com tendência à depressão Uhum. e com estresse de ansiedade crônico, não é a ansiedade agudizada, ou seja, Sim, eu estou ansiosa agora, porque de repente estou aqui falando com o Wellington, sim. tal. Tem aquela ansiedadezinha que é saudável Uhum. e tem aquela ansiedade e aquele estresse que é persistente. Sim. Então, foi visto também que em pessoas jovens com ansiedade persistente e pessoas com depressão, eles também têm a mesma diminuição da área do hipocampo. Caramba. Então, pessoal, só um minutinho, só pra dar um recado, pessoal. Pessoal, pegue aí o seu papel, sua caneta, anotem essas orientações. Olha que bacana. Tem coisas aqui que eu não sabia, Wena. Essa última parte que você viu, eu não sabia. Por isso que eu tô aqui chocado vendo você falar. Falei, caramba, e tem tudo a ver, gente. Nós estamos vivendo uma era aí, não é essa era de tecnologia, tá chegando de uma tal forma que acho que o ser humano não tá conseguindo se adaptar. Isso gera aí Isso. ansiedade, depressão, e olha como o nosso corpo se vamos dizer assim, se comporta com tudo isso, né. Então, Ana, por gentileza, pode anotem aí, pessoal, anotem isso aí que é uma aula, viu. O corpo vai tentando se moldar o tempo inteiro, Uhum, juntamente com o cérebro. O nosso sistema, ele é perfeito, uhum, mas chega um determinado momento que satura. sim, Que tudo aquilo ali se transforma numa bomba e tem uma hora que vai explodir. E aí, querendo ou não, você vai deixar de produzir, porque você vai ter que parar por uma doença que está te incapacitando, que vai fazer com que você não tenha mais gestão das suas emoções, ou uhum, até venha a desenvolver um problema pior, algum no sistema cardiovascular, por exemplo. exa Quantas pessoas trabalham e, para aumentar a produtividade, se aderem ao fast food, aderem à alimentação que está à beira dali da mesa. sei, Por quê? Porque eu não posso perder minha produtividade, eu não posso perder tempo, exato. porque tempo, as pessoas dizem que é dinheiro, não, Ah, tempo não é dinheiro, tempo é vida, tempo é vida. E ou a gente acorda para viver as nossas cuidar das nossas emoções, cuidar do que a gente sente, cuidar do nosso corpo como um templo e alimentá-lo de exercícios físicos para a liberação de hormônios benéficos, a alimentação bem estruturada, que vai fazer com que eu também tenha um maior aporte sim, de energético, sim, e o cuidado também com as minhas emoções, aquilo que eu penso, aquilo que me pesa, aquilo que dói em mim, a gestão dos meus traumas. Por isso que eu sou sempre tendenciosa a falar sobre singularidade, uhum, porque o que faz medo para o Ena pode não fazer medo para o Wellington, mas tem coisas que faz medo em Wellington e não faz medo em Wena, e as pessoas não sabem. Nós somos, apesar de sermos bem similares, uhum, como seres humanos, nós temos diferentes formas de tratar aquilo que vivemos. perfeito. Ô, Wena, fazendo olha só como é que tudo se conecta, né. Eu vou falar um pouquinho de mim, né, da minha vida. Você falou agora, passou até um filme na minha cabeça. Chegou um certo tempo na minha vida que eu estava dessa forma, né. Eu trabalhava muito, viajava muito e tinha que fazer entrega. Eu tinha que entregar pra empresa, como qualquer cargo. Só que, como assim, eu chegava nos lugares, eu tinha preguiça de fazer uma alimentação mais saudável. O que que eu fazia? Ia lá, pegava o iFood, comia. Nessa brincadeira aí, Wena, foi 20 quilos a mais aí, viu, nessa brincadeira. E hoje, para eu perder esses 20 quilos é muito difícil. Muito difícil. E, assim, junto com o estresse, né, junto, assim, com a família também, você longe da família, né, então o trabalho, dependendo da onde você está, da forma que você está trabalhando, isso afeta muito negativamente a sua vida, né, a sua vida, física, emocional, né, isso tem tudo a ver, ô Hena, que eu tô falando? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. E uma coisa que eu sei que a gente vai chegar lá para falar, Uhum, mas é sobre
essa questão da liderança e produtividade que a gente tanto fala, é que eu vejo lá na frente as empresas Uhum. tendo que de alguma forma se adequar para viver esse novo momento, Sim. respeitando os times, Uhum. alguns alguns tempos de descanso entre os colaboradores, Sim. mesmo dentro da do ali dentro da carga horária de trabalho. Uhum. Foi visto que 10 minutos numa atividade levezinha, uma atividade leve, aquela área que eu havia falado do córtex pré-frontal, Uhum. as pessoas foram solicitadas, os trabalhadores, a ficarem numa bicicletinha por 10 minutinhos ali, pedalando. Depois disso aí, foram ver se, de fato, nessa questão mais aguda, o que Uhum. aconteceria. E foi visto que aumentou-se a área, né, de fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal, e esses trabalhadores, eles aumentaram a capacidade de produção e eles aumentaram a capacidade de, focar mais do que eles estavam fazendo, Uhum. né, e de aprendizagem, inclusive de refinar muito melhor as atividades que antes eles estavam fazendo. Então, a gente tem que entender aí que, muitas vezes, o tempo que é perdido, que se pensa que é perdido numa atividade, eu estou retirando muitas vezes o meu funcionário que está ali com a descarga de cortisol, com problemas em casa, com pensamento solto, com estresse, com crise de ansiedade. Se eu tiro ele por momentos Uhum. dessa área aí e promovo um bem-estar de 10 minutos, seja num programa de mindfulness, de respiração, Uhum. de visualização guiada, seja com a respiração com o uso da música, seja no exercício físico, no exercício de flexibilidade ali no ambiente de trabalho, eu melhoro automaticamente esse fluxo sanguíneo nessa área gerencial dele e ele passa a instantaneamente se sentir melhor, mais focado, né? Ocorre a liberação de endorfinas, de endocannabinoides, que nada mais é de substâncias que combatem dor, que traz uma sensação de prazer, de leveza, de foco. Quantas empresas trabalham com maquinários bem perigosos e ocorrem acidentes, assim, que você será que não poderia ter sido evitado? É, por muito, assim, muito pouco. Então, não 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 adianta só pensar na produtividade sem dar a devida qualidade Sim, a exatamente. essas pessoas. E eu digo mais, não só durante ali, né, mas abrir um programa na própria empresa Aham. sobre, né, uma porcentagem nas academias, Sim. um abrir uma verba para que os trabalhadores cheguem algum tempo mais cedo e eles possam, antes da entrada para o expediente, eles possam se exercitar, onde eles possam se comunicar mais com o outro e possam trocar conexões. Sim. Conexão também, a conversa com o outro, eu posso nem te falar o que eu estou sentindo, mas muitas vezes numa conversa indireta, você consegue extrair de mim uma um momento em que eu estou altamente angustiada e Uhum. naquele momento não sei como resolver, mas uma conversa sem diretamente estar te dizendo, você já aliviou muito daquela dor que momentaneamente eu estou sentindo. Exato. Ô Ana, hoje em dia, se você, assim, você repara que as empresas, elas estão, assim,
em parceria com a antiga a Gympass, né, que hoje mudou o nome. Isso para ajudar os colaboradores a se movimentar. No meu caso, na época que eu estava viajando muito, era muito bom, né, que eu tinha acesso a algumas academias, mas durante a minha jornada eu não conseguia ir. Mas então, Ana, a minha pergunta é o seguinte: as empresas, você acha que ela deveriam ter um programinha um pouquinho mais específico, né, do que só: "Pronto, ó, eu tenho o Gympass, você vai lá, toma aqui, atividade tem que fazer, pronto, faz, aí é problema seu", né, entre aspas, aí vamos dizer. Na sua opinião, você acha, como fisioterapeuta, você acha que deveria ter mais um programa mais, assim, apropriado, né, para o colaborador ali, pra atividade física? Eu acho porque nem todo mundo se adequa a academias. Exato. Outra coisa, quando a empresa ela dá o Gympass, por exemplo, ela está Aham. dizendo assim: eu já estou te dando uma grande coisa, você vai lá e se exercita. Mas como é que eu saio do trabalho, muitas vezes cansada, eu tenho filho, pais em casa, esposo, eu tenho um monte de tarefas para fazer Uhum. e muitas vezes eu não tenho como passar na academia. Exato. No outro dia, pela manhã, por exemplo, antes de ir para o trabalho, eu tenho que levar um filho na escola, eu tenho que deixar o outro em outro lugar, tenho que muitas vezes pegar conduções que Uhum. demoram mais. Então, por que não, dentro da própria empresa, não ter esse espaço que não precisa ser de uma hora e meia, num pequeno espaço de tempo de 10 a 15 minutos, para que isso, para que essas pessoas possam estar ali, se movimentando, fazendo um exercício de flexibilidade, fazendo um exercício aeróbico, uma caminhada mais uma caminhada num lugar específico, ali dentro mesmo. Vamos colocar assim, falar melhor. Eh, uma marcha estática, por exemplo. Uhum. Eu tô ali juntinho, eu tenho o meu projeto, o projeto Uhum. que eu consegui pensar, eu estruturei tudo com minutos. Por exemplo, a flexibilidade, eu inicio com o trabalho de flexibilidade, vou para o treinamento aeróbico, que seria o quê? Uhum. Uma marcha estática, ou seria um próprio, eh, uma bicicleta, por exemplo, Uhum. ou uma corridinha, se tiver espaço no local. A partir dali lá vem um trabalho mais voltado pra resistência, ou seja, pra força, onde eu posso usar a própria força do meu corpo, como por exemplo, um agachamento, sabe, um agachamento, uma subida de um de um bastão ou o empurrar Sim. de uma parede, né, eu não preciso ter tanta coisa. O bom treinador, o bom fisioterapeuta, o bom profissional, já dizia um velho professor, ele vai saber te treinar no asfalto, sem nada, sem peso nenhum, só com o peso do teu corpo. E vai sim ter o resultado esperado. Exato. Ô, Ana, eu passei por algumas empresas aí nessa minha jornada, e lá algumas tinham, né, a atividade laboral antes de iniciar a atividade, mas a atividade que as empresas tinha, toda quinta-feira da semana tinha essa atividade. Aí ficava ali 15 minutos, tal, e depois não fazia mais nada, né. Como você trouxe aí essa ideia, eu acho que seria bacana, né, de, por exemplo, as empresas, pô, todo dia, 15 minutinhos ali, a gente tem os DDS para falar de segurança, já emenda o DDS ali para falar de segurança, já faz uma atividade física ali, um alongamento. Pô, isso ajuda muito, né, Wena. O que que você acha sobre isso? Perfeitamente. É tá em estudos, é comprovado, né, essa parte aí poderia, agregar demais dentro da própria empresa como
um ganho melhor do foco, da Sim. concentração. Não adianta a gente pensar que estamos lidando com com a era dos robôs, né, e que eles não precisam de parar um pouco para alongar, né, a coluna, se mantém muitas vezes numa mesma postura, né. Não tem uma organização sobre saber como seria. Como é que eu poderia fazer um autoalongamento? Ou levantar a cada 20 minutos, parado, eu levantar um pouquinho, mexer o corpo, alongar, dar uma crescida, mexer o pescoço, né, tentar, eh, fazer um movimento de perna, 4 a 5 agachamentos ali para fazer com que o sangue circule melhor. Mas qual a minha pergunta é assim: onde está a funcionalidade de manter por longas horas Uhum, o funcionário parado, fazendo a mesma coisa, né, parado porque está lá quieto fazendo a mesma coisa, e uhum, com o passar do tempo ele desenvolver ali hérnias de disco, ele desenvolver problemas nas articulações relacionadas com lesão por repetição, uhum. ele desenvolver, no caso, algum estresse, alguma ansiedade, algum problema por ansiedade, isso vai levar o quê? A No caso, nem é a diminuição da produtividade, na verdade vai ter que substituir esse colaborador, certo? Uma vez que ele não vai entregar o que era para ser entregue. Então os afastamentos acontecem muito hoje, porque, além de tudo, eu tenho um um alguém que está ali sobrecarregado, fazendo um esforço repetitivo, muitas Hum. vezes, além da sobrecarga física, eu tenho uma sobrecarga mental, e Sim, como não sendo robô, a gente falha. exato. Enquanto 15 minutinhos eu poderia utilizar para fazer uma atividade mínima ali, com o final com alguma música, com a respiração, com Sim, sim. com pensamento guiado para coisas boas, o que é que você pensa, como você se vê daqui a 2 anos, como você acha que o seu trabalho pode te ajudar lá na frente a conseguir as coisas que você quer. Você tem que se Muitas vezes você sabe do seu papel, mas é tão bom quando a gente escuta: "Cara, você é muito bom no que você faz. Você é muito importante para essa empresa. Você faz Uhum, total diferença no seu trabalho". uhum. Então fica a dica aí, pessoal, né, isso serve até pra mim também, né. Poxa, 15 minutinhos por dia aí, né, Uera, 15 minutinhos aí pra você refletir, né, pra você dar uma caminhada, né, não precisa ser algo exagerado, né, igual as pessoas falam: "Não, academia, 1 hora, esteira, né, correr aí 30, 50 km", não, 15 minutinhos de caminhada ali, 20 minutinhos, né, aproveitar que nós viramos o ano agora que zerou a vida, né, que veio as promessas de 2026. Então vamos começar com o pé direito, vamos começar aí a gente pensar na nossa vida, pensar na nossa saúde, né. E além disso tudo, Hena, pensar na nossa saúde, tem os nossos familiares que dependem da gente, né. Né, Isso a gente isso sem precisa estar comparação, né, Wellington, se a gente for exato. pensar um pouquinho, se eu me comparar com aquele blogueiro que corre 10 quilômetros, com o atleta que está indo diretamente para uma maratona, para alguém que consegue pegar 120 quilos, para alguém que consegue ir para um box de crossfit e pintar o 7, desenhar o 9 lá, cara, só vai me gerar mais ansiedade. Exato, É sobre mim, é sobre minha história, é sobre o meu corpo, é sobre as minhas as minhas particularidades. Se dá para fazer hoje 10 minutos, massa, é melhor 10 minutos do que nada. Se dá para exato. fazer 20, bom.
Eu tenho certeza que se, eu começar numa semana com 10, na outra semana eu chegar para 15, na terceira semana eu chegar para 20, cara, isso significa um aumento, um ganho potencial. Isso vai fazer com que o meu Exato. corpo, ele sempre esteja pedindo para melhorar ainda mais. E aí eu vou agora Uhum. não olhando o outro, mas olhando a mim, os meus limites. Dá para ir mais um pouquinho, eu vou aqui. E eu não vou pensando em me comparar, porque à medida que eu vou para me comparar, eu estou sujeita a me lesionar, eu estou sujeito Sim. a ocasionar complicações para minha própria saúde. Se eu vou hoje para academia e quero pegar o mesmo peso daquele camarada que já tem ali 1 ano de academia, quando eu chegar em casa no outro dia, após 24 horas, eu vou estar altamente dolorida e isso vai ser um fator que vai me Uhum. desestimular a ir uma próxima vez. Exato, exato. E também, o Hena, não esperar o momento certo, né. Assim, o momento: "Ah, eu preciso comprar um tênis daquela marca, eu preciso comprar aquela roupa daquela marca para eu tal acessório". Assim, cara, vai com o que Isso, você tem, vai vai. inicia com a forma que você tem, depois você vai se adaptando aí, né, assim, não se comparar com ninguém, igual você falou. Isso gera Isso. uma ansiedade, isso gera vamos dizer, uma falsa ilusão, enfim, faz do seu jeito, mas se E faz movimente, né, Ué. e faz com que você não vá, porque você vai dizer assim: "Poxa, eu vou passar vergonha, fulano faz assim, eu vou chegar, não vou pegar um quilinho lá e todo mundo com o peso mais alto, como é que vai ser?", né. E isso não Verdade, existe, a gente tem que, quando a gente parar de se comparar ou de colocar a nossa história olhando pra do outro, muita coisa vai ser resolvida na nossa vida, porque só diz respeito verdade, verdade. à nossa história e aquilo que a gente suporta, Verdade. E isso vamos dizer assim, uma regra, vamos dizer assim, uma pra vida toda, né, em qualquer área. Se você qualquer se área. comparar com outra pessoa, você não consegue desenvolver, você não consegue crescer, você não consegue fazer nada, você fica estagnado ali, né, e só reclamando, isso só acúmulo de problemas. Então a gente tem que nos conhecer, conhecer os nossos limites e botar a cara aí pra aprender e desenvolver. Buena, outro ponto, a gente opa, pode falar, viu. Não, eu ia falar pra você que tem uma frase bem que eu gosto muito de dizer, que quem é bom pra Uhum. dar desculpa não é bom em mais nada. Que a gente tem sempre uma desculpa e sempre uma objeção pra qualquer Sim, coisa. Eu sim. já, você falou um pouco de você, eu tenho algumas coisas minhas que, por ser, Uhum. eu era mais. Hoje eu tô mais leve quanto a isso. Eu parei de fazer comparação e de não, hoje eu olho o Ena e a história de Wena e apenas isso. E o Exato, que acontece? Eu sempre pensava assim: "Quando eu tiver melhor, eu vou ter que treinar mais, não, vou ter que fazer mais, assim, para falar melhor. Ah, eu acho que eu não sou tão boa assim. Ah, eu acho que eu não tenho tanto a agregar". Isso não existe, você nunca vai começar. exato, Comece, erre, sabe por quê? Na vida, se a gente não for palhaço em qualquer palco, a gente também não brilha quando tiver que brilhar. exato. Pô, boa, fica uma dica aí, pessoal, olha aí que bacana. Bom, muito muito bom, viu, mas é isso, a vida é isso, né. Eu acho, assim, que como a gente já conversou aqui, a tecnologia eu acho que ela tem um pouquinho de não é culpa, né, mas ela tem um pouquinho de interferência sobre isso, né, porque, tudo que aparece aqui nas imagens, nas redes sociais, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, e infelizmente as pessoas se acabam maquiando sobre isso. Né, e acaba se frustrando sobre isso. E isso aí é um grande perigo, né, tanto para a parte física quanto para a parte emocional, né. E sobre isso, Wena, pegando um gancho, eu venho também trazer um assunto sobre as crianças hoje, né.
E as crianças já vêm já de berço com o celular na mão, né, já vem aí já começa a desenvolver doenças e lá na frente vai prejudicar elas, né, isso vai alterar um pouquinho o emocional, depressão, enfim. O que você tem sobre isso, Wena? O que você pensa sobre isso? Eu penso que ainda há tempo da gente modificar esse cenário que eu vejo como catastrófico lá no final. Uhum. Eu venho falando da nossa poupança, não da nossa poupança do nosso dinheiro, mas a nossa poupança de experienciar, experienciar vida, né? Quando, quando criança, quem não, acho que no nosso tempo ainda assim, todo mundo subiu em árvores, né? Todo mundo correu e brincou de barra-bandeira, onde muitas vezes precisava fazer um círculo no bairro inteiro para voltar pelo outro lado para deixar a bandeira lá. Quem nunca brincou de esconde-esconde ou ficou com insolação de jogar bola em Exato. campinho aberto. Aí eu te pergunto, hoje, o que vemos atualmente são crianças que vivem trancadas no seu ambientezinho, eles não têm muitas vezes conexão com outros, e quando eu falo conexão, não é a conexão via internet não, porque isso aí o jogo, os videogames, eles vão te dar hoje, mas é o contato, sabe? O Sim, contato, é até o empurrão que você levava do amigo, é, é o apelido que hoje se chama bullying, mas naquele tempo exato. tudo passava, uma porrada ali, outra ali. Isso acaba por também fazer uma associação com o nosso crescimento também, com as nossas fragilidades, Uhum. né. Então a criança de amanhã, a criança de hoje, ela vai ser amanhã um adulto que ela experienciou pouco, porque tudo dela, ela tinha muito na mão, é o controle da TV, Exato, é o controle do Xbox, exato, né. Ela não corre mais, ela come muito fast food, exato. né. Eh, Expostos à tela o tempo inteiro, as conexões, não sabem conversar e não sabem interagir com outras pessoas, até com a própria família e com os pais, eles têm dificuldade de conversar. E isso gera lá na frente problemas bem maiores, porque se eu não consigo conversar com o meu pai, com a minha mãe sobre problemas ou até experiências que eu passo, isso pode esconder grandes coisas, né, e lá na frente ser, assim, resultados bem ruins. Então, o que a gente tem como Uhum. poupança, lá de trás, de subir em árvore, de andar de bicicleta, de correr, de andar de carrinho de rolimã, essas crianças de hoje não têm. Então serão mais propensas a diabetes, né, tipo 2, que é aquela que você adquire por uma resistência à insulina, ou seja, de tanto comer bobagem, você acaba deixando todos os seus receptores ali encharcados e eles passam a não responder mais. Sim. Então, essa é a pior, uma das piores diabetes que tem, a diabetes tipo 2. E o que acontece? A gente vai ter aí que uma das piores incapacitantes, doenças que existe, onde muitas vezes é preciso, amputar uma perna, um braço, né, e isso é ela é somática, a diabetes no caso, né, ou eu começo e perco a visão logo cedo, isso me Uhum, gera também, hipertensão arterial, porque da mesma forma os meus vasos ali não aguentam quase nada, eu comi muita coisa e gerei uma má qualidade de vida, e uhum, acabei por ter todas essas doenças cardiovasculares e metabólicas, o que vai ocasionar também, além de tudo, além da grande população idosa, que uhum, se não cuidar hoje, elas vão travarem o sistema de saúde nosso, que já é travado. Hoje nós temos
em torno de 30 milhões de idosos e o sistema está travado. Quando tivermos 70 milhões, Sim, o que vai acontecer, né? sim, Tudo trava, eu não tenho um sistema de. Eu não vou ter sistema de saúde, mais uma vez, como país subdesenvolvido, pronto para receber isso aí, essa quantidade de idosos. Se a minha taxa de natalidade lá na frente ela vai diminuir, esses idosos, eles tendem a ser sozinhos, sem ter onde cuidar, sem ter quem cuide. Não que hoje os filhos optem por cuidar desses idosos, mas ainda assim é mas amanhã ou depois a pirâmide fala aqui, eu vou ter menos nascimento e muito mais idosos. Então, quem é que vai pagar? exato. E atrelado a isso, eu vou ter adultos que são crianças hoje, Uhum, que são adeptos a fast foods, não correm na rua, não soltam pipa, não brincam de barra-bandeira, não se comunicam, não sabem interagir nem com os pais sim, e que vivem aí expostos a telas e a todos os tipos de danos que o sedentarismo causa. sim. Ô, Hena, hoje, aqui no Brasil, né, a nossa velhice, vamos dizer assim, né, tá variando aí nessa 60, 70 anos aí, né, a nossa faixa etária de idade, né, tá variando aí de 60 a 70 anos hoje. Na sua opinião, pelos seus estudos aí, pela sua, né, orientações, pesquisas, você acha que lá na frente, aqui no Brasil, essa faixa etária, ela pode diminuir ou pode aumentar aí dependendo do que a gente fizer hoje, né? Que você acha, Hena? Ela vai aumentar, Aumentar, né? ela vai aumentar. Uhum. Agora, eu já vou te gerar outro insight. Sim, Ela vai aumentar, mas não significa dizer que você vai viver bem. verdade. Não adianta eu aumentar o tempo de vida se a minha vida não é funcional. Se eu preciso ter pessoas do meu lado para levantar da cama, se eu não tenho como ir no banheiro, eu estou ali presa a um dispositivo, por exemplo, uma fralda, Uhum. né? Eu não posso ir mais ao supermercado sozinha. Sim. Eu não tenho autonomia para fazer as minhas coisas. E aí o que acontece? Nesse cenário aí, viver mais vai ser um problema. Então, o que eu tô querendo chegar nessa longevidade funcional é que o seguinte, que a gente viva mais, mas que a gente tenha qualidade de vida, Exato. que a gente possa chegar lá na frente com as nossas próprias perninhas, embora não musculosas, ou, sabe, com tudo com toda a bagagem do envelhecer, mas que ainda assim a gente possa ter um mínimo de independência, o mínimo de autonomia para viver da melhor forma possível até onde der. E não mais de forma tão dependente. E é por isso que hoje Uhum. se fala tem áreas que a inteligência artificial vê lá na frente como áreas promissoras. Uhum. E a longevidade está entre elas. O apoio à longevidade, no caso. Sim. O apoio à longevidade, que seria o quê? A promoção de saúde. E hoje, como país subdesenvolvido, a gente não tem o previamente, ou seja, a promoção de saúde. Uhum. A promoção que seria o primeiro estágio. A prevenção de tudo que pode acontecer lá na frente. É hoje eu fazer exercícios Uhum. enquanto eu estou na minha sã saúde, na minha plena consciência, né, do jeito que dá. Eu não gosto de academia, pronto. Eu não gosto de academia, eu também não gosto de tem dose que diz assim: "Eu não gosto de fazer fisioterapia, eu não tô doente". Então, eu não gosto de fazer fisioterapia, porque eu não tô doente,
é um pensamento que não vai muito. E não gosto de fazer academia, porque quando chega lá só tem gente com saúde, pegando muito peso, só tem marombado. E o meio termo disso tudo? Será que nós não estamos perdendo tempo de pensar que a longevidade ela pode ser ajudada quando eu posso fazer esse movimento em grupos, em grupos bem homogêneos, Exato, parecidos, exato. onde ao comparar o meu coleguinha do lado, Uhum. ele não vai me frustrar, mas ele vai me impulsionar a fazer aquilo, Sim, sim. E né. Juliana, desculpa, assim, estar te cortando, mas, e você me trouxe um bom tema, por exemplo, a as gr os grandes a grande autoridade, né, deve pensar nisso, porque tem cidades, tá, Juliana, que eu passei, que existe grupos de terceira idade para isso. Né, que eles fazem atividades físicas, né, tem vários, recreios, enfim, esportes. Então, eu acho que assim, que, se a nossas autoridades maiores não pensar nisso, como você falou que agora, lá na frente, nós vamos sobrecarregar o sistema, né. Nós vamos lá na frente, lá vai ter muita gente que está doente, né, tem vida, mas não tem vida com qualidade, o que que adianta, né. Não adianta. E vai sobrar para quem tá aqui mais novo, vai sobrecarregar, e nós estamos numa era que é uma era de tecnologia, tem muita gente que não vai trabalhar mais em CLT, tem pessoas que já tá autônomo, né, a internet tá trazendo essa liberdade pra garotada de hoje. Então olha só, tem vários insights aí, se a gente não abrir o olho agora, lá na frente nós podemos sofrer algum pane aí, né não, é? E isso não nós podemos não, o sentido é esse. Exato. Hoje trabalhando no Wellington, em um dos grandes hospitais aqui Uhum, de Recife, eh, do estado público, uhum. e inclusive muito nessa área de pacientes na área de vascular, ou seja, Sim, muito paciente diabético, muito então, sim. eu olho assim para a área vermelha, para os corredores dos Uhum. hospitais, e estão agora superlotados, Sim, né, e não precisa estar numa idade, não é depois de 60 anos não, muitas vezes muito antes. sim. Pessoas com 49, 50, 52 anos, tendo que amputar um membro por conta de uma diabetes. Uhum. Isso trava o sistema, mas não trava só o sistema de saúde. Entende que esse indivíduo, ele agora, dependendo de onde foi essa amputação, ele não vai ser relocado no mercado de trabalho? Exato. E aí ele sobrecarrega também quem? O INSS, que também está Sobrecarregado. "Ô velho, Uhum. agora junta tudo isso com o dobro de idosos que a gente tem hoje. Não vai ter quem suporte. Então, o segredo está na prevenção, no nível um. Se hoje os governantes, eles abrissem programas mais direcionados, a gente pode dizer assim, existe hoje academias da cidade, em alguns Sim, lugares. sim, Massa, existe. sim. Mas a minha questão que muitas vezes eu levo em consideração é: será Uhum. que a quantidade de de pessoas nessas academias da cidade, que estão participando ali, eh, tem como eu ter o cuidado correto com esses idosos que estão ali? Cara, eu Exato. tô tratando uma população que ela tem uma linha muito tênue ali do que acontece. Sim, Né, muitas vezes você não vê nenhum tipo de aferição de sinais vitais, a frequência cardíaca, exato. uma saturação, a pressão arterial daquele idoso. Como foi que ele dormiu, né? Se ele está com dor de cabeça, mas mesmo assim ele veio, alguma coisa ali tem, que é no mínimo coisas que vai ligar uma luzinha aqui pra mim, vai dizer: Poxa, não dormiu bem, o que houve? Ou tá com a pressão mais alta, olhe, a senhora não vai poder fazer essa atividade hoje". E de quantas histórias a gente tem de idosos que vai, né, fazer
Aquela atividade não é feito nenhuma aferição, os exercícios, vão ser ali direcionados, tanto para aquela Uhum. pessoa que tem 30 anos, para aquela que tem 70, nada contra, isso correto, mas que tenha profissionais para estar olhando como aquele idoso executa Exato. aquilo ali, sabe. Então por que não priorizar hoje o a prevenção, Sim. certo, gerando, academias da cidade mais voltadas para idoso, mas sem sobrecarregar, com um quantitativo, Uhum. ok, tanto de professores de educação física ou como de fisioterapeutas, como de qualquer em qualquer outro setor da área de reabilitação, para tratar de forma correta e estar olhando aquele idoso realizando a sua atividade. Exato, né, isso eu concordo com você, viu. Aí tem muitas cidades que, assim, colocam um professor, né, pra atender a cidade inteira. Aí ele não consegue dar conta, enfim, igual aí entra nesse problema que você falou. Eu acho que assim, que esse profissional de educação física, ele acho que deveria ser muito bem visto, né, porque a partir dele, né, que a gente vai definir o nosso futuro. Por quê? Se a gente investir numa pessoa, né, que está ali disposto a cuidar de outra pessoa, né, trazendo, bens, questão de físico e emocional. Poxa, por que que a gente não consegue colocar mais pessoas para fazer essa atividade, né? Aí tem cidades que não contam com a ajuda do estado, né? Aí tem ONGs, essas ONGs muitas das vezes são pagas, você precisa pagar, aí já não aí tem idoso que ou pessoas que não conseguem pagar, aí entra naquela desculpa e a pessoa já não quer ir, enfim, aí gera essa bola de neve aí, então a gente realmente fica um alerta aí para o pessoal aí, a gente precisa Inclusive inclusive, pensar, né. por que não trabalhar a educação física junto com a fisioterapia? Colocar a Exato. fisioterapia nesse meio aí, porque a educação física, ela vem Hum, crescendo e se tornando, assim, muito precisa em todos os sentidos, sim, mas o fisioterapeuta, ele tem uma fisiopatologia, uma uhum, gama terapêutica maior, onde ele entende ali o que acontece, por exemplo, no paciente que tem asma, que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem uma insuficiência cardíaca tipo 1, tipo 2, exato, exato. sabe. E aí o que acontece? Será que esse exercício que está sendo direcionado a esse paciente que tem uma insuficiência cardíaca, será que ele está sendo bem direcionado, né? Ele está sendo bem monitorizado? É isso que ainda falta. Não é só o exercício pelo exercício, mas é o exercício para ser um fator que cause benefícios. Isso exatamente. Mas se eu pego um paciente, por exemplo, um asmático, Uhum, e coloco ele numa situação de que eu não estou visualizando, não estou entendendo nada da patologia, nem ao menos sei que ele é asmático, sim, porque não costumamos dizer, né, ele não costuma dizer tal, ele nem anda com a bombinha dele, caso ele tenha uma crise no meio da ali do exercício, pode não ser ele não pode ser sortudo a tempo de chegar a usar a bombinha e reverter a crise, né. Isso é um dos cenários mais, complexo, assim, menos tenebrosos que a gente pode ter. verdade. Olha pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo que, assim, eu gostaria de ficar mais, viu. Que olha, é muito assunto bacana, viu, é muito assunto enriquecedor, né, que traz aí benefícios pra gente. E assim, fica o meu convite pra te fazer a parte 2 aí, porque Embora. porque é muito bacana essa parte de saúde, né, e eu falo por mim mesmo, eu também já estou me adequando, né, pra isso, né, porque, poxa, tô com uma filha de 1 ano, meu filho tem 11 anos, então eu preciso me cuidar pra eles e pra mim também, né. Isso, exatamente. Então a gente, se todo mundo tiver esse pensamento, né, como você falou,
tiver esse mindset aí, que eu sempre bato nisso, né, de cada 10 a 15 minutos aí de atividade física, a gente, poxa, vai ter uma qualidade de vida excelente, né, Wena. Então, Wena, pra gente, assim, finalizar, tá, eu não gostaria de ficar mais, mas infelizmente a gente tem que para finalizar, qual o conselho aí, o que que você deixa aí para esse pessoal, né, nos dias de hoje, qual é a recomendação aí, o que que você diria aí hoje para as pessoas, né, questão de atividade física, emocional, o que que você deixa aí de recado aí? Eu vou deixar um recado aos profissionais, Sim. tá. Primeiro é que a gente procure se unir mais Hum, sobre as categorias, né, sobre a fisioterapia, a educação física, a fonoaudiologia, a psicologia, a nutrição. Veja o quanto de riqueza a gente pode entregar para a população quando a gente trabalha junto, né. E eu exa não preciso dividir esse paciente rasgando ele, né, como se isso fosse uma forma de eu estou sempre competindo ou competindo com meus pares, por exemplo, com um educador físico ou com um fisioterapeuta, mas quando o educador físico, nas especificidades dele, trabalha com o fisioterapeuta com as especificidades diferentes, eles uhum, se juntam, isso forma uma conexão maravilhosa e é um trabalho que tende a só melhorar. Ao médico geriatra, né, hoje, os médicos eles sim, estão muito mais presentes nesse âmbito aí, então toda forma de conexão, a gente uhum, vai aprender que ninguém perde por se unir e que a gente pode levar muito mais saúde com qualidade, longevidade com funcionalidade quando a gente trabalha junto. E exato. para aqueles que estão envelhecendo, para as empresas que vão ver esse nosso bate-papo, que repensem, que a gente tire um Uhum, tempinho para repensar sobre o que estamos fazendo do nosso dia a dia, na nossa rotina, o que é que podemos fazer, quanto sermos gestores e líderes, né, que sim, para potencializar isso, para ser um bom gestor, um bom líder, eu tenho que andar coerente. Então eu não penso só na produtividade, mas eu penso sim naquele meu trabalhador como pessoa, como alguém que me agrega e que eu tenho cuidado e que eu quero o melhor para ele. E a exato. atividade física, nesse caso, uma pausa, uma conversa, um tempinho ali para um descanso, é um presente para ele naquele momento. Então se Excelente. exercitem, formem suas poupanças de músculos para Isso aí, serem idosos funcionais e amanhã ou depois poder desfrutar de uma velhice tranquila, sim. sem uma série de internamentos e numa máxima dependência. Isso aí, olha que bacana, Moena. Poxa, muito obrigado aí, viu. Então, pessoal, resumindo tudo que a gente falou aqui, a gente precisa se exercitar, né. Você não precisa fazer atividade física aí de 1 hora, 10 horas, você quer levantar 30, 50 quilos, correr uma maratona, não. Comece pouco, comece com 10, 15 minutos de caminhada aí já é o suficiente. Vamos nos preparar para o nosso futuro, como a Moena disse, né, vamos ter uma velhice boa, de boa qualidade, de vida, né, a gente precisa aí se movimentar. Se todo mundo tiver com essa mentalidade, né, se a gente se ajudar, tenho certeza que lá na frente, lá a gente vai ter uns idosos aí com a melhor qualidade de vida aqui no Brasil. É isso aí, Wena. Então te agradeço mais uma vez, viu. Obrigado por tudo, viu. Eu que te agradeço pelo espaço. Grande abraço. Tamo junto Fico aí, tá? Bacana. Então, pessoal, vamos, encerrar aqui a conversa de hoje. Trouxe a Wena Bernardo, fisioterapeuta. Fique atento aí que os vídeos vão estar lá no YouTube e em breve teremos mais cortes aí nas redes sociais, tá bom? Aquele abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.